Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, nós ouvimos hoje, na leitura do Santo Evangelho, o episódio, o início da vida pública do nosso Senhor Jesus Cristo, quando começa a angariar para si, digamos assim, não é o termo exato, mas a chamar os primeiros discípulos. E passam no mar da Galileia e estão dois irmãos a pescar, Pedro e André, e o Senhor chama-os: vindo após mim, eu farei de vós pescadores de homens. E eles, imediatamente, deixando o barco, seguiram ao Senhor. Depois ouvimos que a seguir estão mais dois irmãos no outro barco com o seu pai, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, com o seu pai Zebedeu, e o Senhor chama-os também, eles imediatamente deixando o barco e o seu pai, seguem a nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, este Evangelho, muito sucinto, uma das mensagens principais que nós recebemos é precisamente a questão da obediência. Ou seja, estes homens que se tornaram depois apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo obedeceram imediatamente ao chamamento que o Senhor lhes fez de o seguirem e fazerem deles pescadores de homens. A obediência, vamos falar um pouco sobre isso. A obediência é uma das principais virtudes que existem, no sentido em que, se esta obediência for corretamente colocada e a quem ela deve ser, em função de quem ela deve ser praticada, então é aquilo que, do ponto de vista da Igreja, nos permite nós posicionarmos perfeitamente no caminho de Deus. Ou seja, se a obediência for em função do próprio Deus. Isto, as pessoas, aquelas que estão um pouco fora da Igreja, que não conhecem o que é que isto significa, obedecer a Deus, às vezes ouvem-se até palavras neste sentido: porque é que eu vou obedecer a Deus? Se eu obedeço a Deus, em vez de ser uma pessoa livre, torno-me um escravo. Ora, este pensamento está completamente errado. Porque não há ninguém que nos conheça melhor a nós, muito melhor do que nós próprios nos conhecemos, do que o próprio Deus. E Deus não nos conhece, como nós o vemos escrito no Antigo Testamento, como está lá escrito também: conhece-os desde o ventre de nossas mães. Não. Deus conhece-os desde que o mundo foi criado. Como o nosso Santo Metropolita muitas vezes tem repetido, em Deus só existe presente. Em Deus não existe passado, não existe futuro. Tudo aquilo que passou faz parte do presente de Deus. Deus está presente no passado, está presente no momento que está a acontecer e está presente também no futuro. Não há nada que seja ignorado da parte de Deus. Então, Deus conhece-nos. Antes que o mundo existisse, Deus já nos conhecia. Já sabe quem somos, o que é que nós vamos fazer, como vai ser a nossa vida. Ele sabe tudo sobre nós. Então, se Deus sabe tudo sobre nós, e se Deus nos convida, nos chama para fazermos alguma coisa para o nosso próprio benefício, que melhor poderia existir para nós do que esse chamamento da parte de Deus, e nós próprios seguirmos com toda a confiança esse mesmo chamamento, essa mesma vocação, que é também outro sinónimo da parte de vocação, é precisamente chamamento. Quando alguém é chamado por Deus para fazer determinada coisa, chama-se a vocação que Deus dá a essa mesma pessoa. Então, é uma ilusão completa de quem pensa dessa forma, que obedecer a Deus é eu deixar de ser livre, passo a ser escravo. Ora, o que é que acontece quando nós não obedecemos a Deus? Quando nós não obedecemos a Deus, nós vamos obedecer a uma outra entidade. E essa outra entidade que procura permanentemente, com toda a sua diligência, afastar-nos de Deus, é o demónio. Ou seja, a pessoa que pensa assim: eu não vou obedecer a Deus para ser livre, e torna-se escravo do demónio. É o que acontece. Então, temos que ter atenção e saber, e a própria Igreja assim o ensina, que é bom nós obedecermos, mas ao próprio Deus, e não obedecermos à nossa fantasia. Pensamos isto, pensamos aquilo, e vou fazer aquilo que me passa pela cabeça. Não é isso, não está
nada enquadrado naquilo que é o caminho de Deus. E depois temos o maior exemplo de obediência, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo não faz nada neste mundo a não ser obedecer à vontade de Deus Pai. Também o próprio Cristo, sendo Deus, poderia pensar, bem, eu sou Deus, eu sou livre. Não, ele está sempre na obediência estrita e perfeita a Deus seu Pai. E daí que a unidade que existe ao interior da Santíssima Trindade é também uma forma de manifestar esta sincronia perfeita, absoluta, entre as três pessoas entre si, de modo que qualquer ato que é feito da parte de Deus é feito em harmonia completa entre as três pessoas divinas. Num plano que também nós conhecemos da vida da Igreja, que é a vida monástica, na vida monástica, quando alguém entra no mosteiro, um homem no mosteiro de monges, ou uma mulher no mosteiro de monjas, ele faz 3 votos. Quando entra, quer dizer, quando faz os votos, não é imediatamente ao entrar no mosteiro, mas depois, a partir do momento em que já vai fazer os seus votos, ele faz, e esses 3 votos são, precisamente, obediência, pobreza e castidade. Então, mas destes 3, o mais importante é a obediência, porque, sendo praticada a pobreza e a castidade na desobediência, então fica tudo arruinado e não há monge ou monja que subsista nela própria, no caminho de Deus, na desobediência. Na vida em geral, não só nos mosteiros, mas na vida do cristão em geral, também é importante a obediência. Porquê? Porque agora vamos falar muito rapidamente naquilo que é a relação entre Nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que Ele deixou cá para serem os responsáveis para conduzir a sua Igreja. Quem Ele deixou ficar nesse sentido foram os apóstolos. Aqueles que eram os discípulos diretos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor impôs sobre eles as mãos e deu-lhes o poder de irem por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e, por extensão, todos os sacramentos, incluindo aquele que se chama o poder soberano de ligar ou desligar, ou seja, de perdoar, absolver ou não perdoar os pecados. Portanto, em todos os sacramentos estão contidos naquilo que Deus conferiu aos seus discípulos mais diretos, os apóstolos. Depois os apóstolos têm os seus sucessores, que são os bispos, sobre os quais também impõem as mãos, da mesma forma como o nosso Senhor Jesus Cristo impôs as mãos sobre os apóstolos, e os apóstolos vão transmitindo os sacramentos, a vida da Igreja, aos fiéis, a todos aqueles que fazem parte também da Igreja. Ora bem, o sacerdócio é, de facto, o sacramento maior na Igreja e não existe um padre ou um bispo que exista sozinho. Ele existe ligado à Igreja ou a que ele pertence, no seu Santo Sínodo, e dentro do Santo Sínodo tem o seu primaz, que é o ícone de unidade de todos os bispos. Então, a graça de Deus vem a esta Igreja através do seu primaz, dos seus bispos, e passa para os padres, todos aqueles que têm o grau, têm o sacerdócio, e daqui para todos os fiéis. Há como que uma corrente que passa através do clero e a graça de Deus não vem assim de uma forma avulsa, passa necessariamente através da sua própria hierarquia. Então, Deus também proporciona, dá àqueles que têm essa responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus, dá também a responsabilidade de eles darem algumas indicações, alguns conselhos, ajudar as pessoas a encaminhá-las para o próprio Deus. Então, se nós recebemos indicações, por exemplo, o primaz da Igreja dá-nos indicações, o primaz da Igreja tem da parte de Deus a capacidade de ver o que é que nós somos diante de Deus, qual vai ser o nosso caminho, e Ele sabe qual vai ser o nosso caminho diante de Deus.
Se Ele diz, olha, o teu caminho é por aqui, faz isto porque é da vontade de Deus que assim se faça. A tua vocação é esta. Eu posso dizer que eu, pessoalmente, quando entrei na igreja, tudo isso, mas também não sabia que iria ser monge. E foi o Metropolita Gabriel que me indicou esse caminho. Eu não tinha conhecimento. Portanto, indicou-me da parte de Deus, eu, pronto, segui esse caminho e depois disso fui padre, bispo, etc. Mas quando alguém da parte de Deus mostra o caminho que as pessoas não conhecem, ou então sabem, já têm uma convicção interior, mas não tiveram ainda, digamos, alguém da parte da igreja desse essa confirmação, é bom nós seguirmos, porque é como se fosse o próprio Deus a dar-nos, a dizer-nos, vai por aqui, o teu caminho é este. Se nós não seguimos, pronto, depois a vida não nos corre bem, as coisas vão se atropelando umas às outras, somos mais novos, tiramos um curso, tiramos outro, depois nada nos satisfaz, depois a pessoa, pronto, não está verdadeiramente no caminho de Deus. Então é importante nós sabermos para que é que Deus nos convida, qual é esse caminho que cada um de nós tem, e cada um tem um caminho diferente, cada um tem uma vocação, um chamamento diferente da parte de Deus. Por isso, é bom nós seguirmos, é bom nós, neste caso, obedecermos aos nossos pastores, como está lá, o clero, sobretudo o metropolita, os bispos, é bom nós obedecermos. Porque vamos supor que haja um erro da parte da pessoa que tem esta responsabilidade e vai dar uma indicação que não é exatamente aquela que Deus queria para ela. A responsabilidade é toda de quem tem esse mandamento da parte de Deus. Se a pessoa não dá a indicação correta, a responsabilidade é dela, não é da pessoa que obedece. Portanto, nós obedecendo, no contexto da igreja, nós estamos a seguir o caminho de Deus e, independentemente da indicação que nos foi dada para fazermos. Portanto, não há que haver preocupação nesse sentido de, alguma vez, eu, por obedecer a alguém, eu vou ficar prejudicado e Deus vai me castigar por alguma razão. Pelo contrário, quanto mais obedientes nós pudermos ser, mais nós estaremos, de facto, a percorrer esse mesmo caminho que nos leva à salvação. É isto, basicamente, que queria falar. É um tema que, atualmente, com as leis que vão sendo promulgadas, com o sentimento de liberdade, de independência, etc., é um tema que vai sendo difícil de as pessoas o viverem da forma correta. Porque, como estava a dizer há pouco, se eu quero ser livre, então faço o que quero, mas infelizmente, quando eu estou fora da igreja, quando eu não faço aquilo que Deus tem para eu fazer, eu estou no caminho do demónio a fazer para onde Ele me está a conduzir, e estou a ser escravo do demónio. Eu volto a repetir o que disse no princípio, isto é de facto o que acontece. Então é bom nós sabermos o que é que andamos a fazer, para onde é que nós vamos, e embora muitas vezes não é fácil isso acontecer, há muitas vezes na vida que nós chegamos a um ponto em que chegamos a uma encruzilhada, chegamos ali e começamos a interrogar-nos, bem, eu estou aqui, há 3 caminhos possíveis, em frente, para a direita e para a esquerda, qual destes caminhos é que eu vou seguir? Então é bom nós termos uma vida bem centrada em Deus, vivida na igreja, vivida também em nossas casas e no trabalho e com as pessoas com quem vivemos, procurando sempre pôr em prática os mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a viver, e quando temos dúvidas, colocá-las à igreja. Por exemplo, até de uma forma indireta, eu chego à igreja, ali naquela mesinha lá de entrada, dou uma oferta à igreja e ponho nos dípticos, para que Deus me ajude neste momento, na minha vida, as dificuldades da minha vida. Pronto, ponho lá. E Deus, que depois, na altura em que vai ser oferecido o sacrifício
o pão e o vinho se vão transformar no corpo e sangue de Cristo, essas orações são lidas pelos padres e são levadas à presença de Deus. E Deus não vai esquecer esses pedidos e a nossa oferta que nós fizemos, porque nós damos alguma coisa de nós próprios, e ao darmos alguma coisa de nós próprios, Deus vai nos dar também aquilo que nós necessitamos. Então Deus, de uma maneira ou de outra, vai nos dar a resposta àquilo que nós andamos a querer saber. Vou para ali, o que é que eu vou fazer? Ou então, se proporcionar, falar com o metropolita, ou o bispo, e pedir também que Deus ajude para encontrar esse caminho, que opção vai tomar, o que é que vai fazer na sua vida. E Deus, pelas orações da Igreja, vai de certeza ajudar a encontrar esse caminho. Porque senão, como disse há pouco, nós vamos saltitando de um lado para o outro, pessoas começam a tirar um curso, depois chegam ao meio do curso, veem que aquilo não lhes diz nada, aquilo não é para elas, largam o curso, vão para outro, e depois pode voltar a acontecer a mesma coisa e a pessoa anda ali sem saber o que há de fazer da sua vida e anda assim completamente desorientado. Se pelo contrário nos habituarmos a colocar em Deus o nosso dia-a-dia, as coisas pequenas do dia-a-dia e as coisas maiores que têm a ver com as decisões que nós temos de tomar, que são para a vida toda, por exemplo, se vou casar, se não vou casar, se vou comprar uma casa é um investimento muito grande e que me obriga a passar vários anos, às vezes muitos anos, para pagar a casa. Pronto, são decisões grandes. Então, nesse caso, nós vamos à igreja, fazemos nossas ofertas, pedimos a Deus que nos oriente, se é mesmo esse caminho, ou se vamos fazer de uma forma diferente. E Deus vai nos ajudar a encontrar a resolver essas decisões que nós temos. Façamos assim, amados irmãos, e viveremos a obediência, que é fundamental do ponto de vista cristão, porque os que são desobedientes, os que são rebeldes, os que são pecadores impenitentes, esses não podem nunca herdar o reino dos céus. Então, se nós fizermos assim, somos obedientes a Deus e à Igreja, Deus vai-nos sempre pôr no seu caminho, de forma que possamos um dia herdar o reino dos céus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.